Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira. Hoje estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Eu agradeço a todos o carinho, a todos esse momento de união, em que nos reunimos aqui com um coração e um pensamento elevado a Jesus. Então, vamos fazer desse momento, desses breves minutos, um momento que toca o nosso coração. Vamos aproveitar todas as palavras desta grande obra Boa Nova para o nosso dia, para a nossa quarta-feira. Então sejam muito bem-vindos e hoje que Jesus possa estar conosco e nos abençoar. E para esse momento, eu gostaria muito de convidar a todos nós para que possamos realizar uma prece aqui inicial. Até porque, meus irmãos, hoje nós iremos falar sobre isso, sobre a prece, sobre a comunhão com Deus. Então, eu gostaria de colocar essa linda imagem aqui, que a gente também já está familiarizado com ela, que é uma imagem justamente de um jovenzinho orando e toda a luz que irradia em volta dele, que provém da oração. E olha, vem um espírito amigo ali lhe socorrer, ouvir a tua prece. Então, nesse momento, vamos estar nessa sintonia. Vamos irradiar essa luz em volta de nós através da oração. Eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos da vida material. Elevar o nosso coração até Jesus. E neste momento, vamos orar. Cristo, divino amigo, humildemente nós te rogamos proteção em nossa vida. Rogamos que o Senhor possa descer a tua paz em nossa casa, a tranquilidade dentro do nosso lar. Dissipa as brigas, os mal-entendidos e todo o rancor que existe dentro da nossa casa. E nos ajude a trazer essa luz e essa paz que vem do Senhor para dentro do nosso lar. Mestre Jesus, neste momento, nós te pedimos a proteção para a nossa saúde, o fortalecimento da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual. Por favor, Jesus, alivia do nosso corpo todas as dores, toda a angústia, fortalecendo a nossa saúde. Aproxima-nos, Senhor, de ti e afasta de nós tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. E que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras aqui iniciais que eu convido a todos para começarmos o capítulo 19 do livro Boa Nova, o qual se chama Comunhão com Deus. Neste capítulo, meus irmãos, é muito bonito porque nós iremos continuar aqui caminhando com Jesus. Jesus, ele vai fazendo as suas peregrinações, ele vai sempre caminhando. Aí, cada vez tem um grupo de apóstolos, de discípulos que está próximo dele. Então, isso é o mais bonito, porque muitas vezes, no Novo Testamento, que a gente tem ali também muito bem detalhado a caminhada de Jesus, e é aconselhado sim que a gente leia, estude, aprofunde o Novo Testamento. Só um detalhe, muitos irmãos espíritas carregam essa dúvida. Será que eu, por ser espírita, eu posso ler a Bíblia, eu posso ler o Antigo ou o Novo Testamento? E a resposta é clara, sim. Não só podemos, como devemos, porque é na Bíblia que nós encontramos ali a vida do Cristo também. Para deixar claro, a Bíblia, ela é apenas um compilado. A Bíblia não é um livro em si. A Bíblia
é um compilado de livros, de obras, que começa lá com Moisés no Antigo Testamento e a gente vai terminar lá com Apocalipse em João. Então, são livros que foram escritos ao longo de milênios e foram juntados ali para nós. Então, nós temos no Antigo Testamento, por exemplo, a jornada de Moisés. Nós temos ali muitas histórias, nós temos ali momentos vividos e que também nos trazem muitos ensinamentos. Da mesma forma, nós temos o Novo Testamento, essencial para nós espíritas, porque é no Novo Testamento que eu me aproximo da vida de Jesus, que eu consigo conhecer a vida dele. O Novo Testamento, nós temos ali os evangelistas, que é Mateus, que tem o Evangelho de Mateus, nós temos João, nós temos Lucas, nós temos Marcos, nós temos também Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, que é a vida, né, vai contar após a partida de Jesus, da crucificação, como os apóstolos seguiram, né, o ato dos apóstolos, como que foi a vida dos apóstolos após a partida. Nós temos as cartas de Paulo, nós temos ali também o Apocalipse, que foi escrito por João. Então, meus irmãos, é um compilado de livros escritos por diversas pessoas, tantas que conviveram, como aquelas que ainda não tinham convivido com Jesus, mas que trazem ali os seus ensinamentos, a vida do Cristo. Porque o próprio Jesus não escreveu nada, não deixou nada escrito. Então foram seus discípulos, apóstolos, aqueles que seguiam a ele, que escreveram ali o Novo Testamento, a história de Jesus. Então, essa dúvida, espírita pode ler o Novo Testamento? Claro, devemos. No Espiritismo, nós seguimos a Jesus. Livro dos Espíritos, nós temos lá bem claro: Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. E se no Novo Testamento nós encontramos a vida dele, mais do que justo a gente se aproximar, não é mesmo? Então, meus irmãos, qual que é o ponto que eu queria trazer aqui? No Novo Testamento, ali nas histórias, né, nas narrativas, nós iremos ver, às vezes, que nem todos os apóstolos irão aparecer. Né? É raro a gente ver ali, por exemplo, Bartolomeu, não é verdade? A gente vê os outros apóstolos, a gente vê muito o quê? João, Pedro, a gente vê muito Mateus. Então, o que acontece? Essa obra aqui, Boa Nova, o interessante é que Humberto de Campos traz um momento vivido de Jesus com praticamente todos os apóstolos. Então, é muito mais detalhado também, complementa o Novo Testamento para nós, traz um novo olhar. Então, são obras essenciais para a nossa vida. E hoje aqui, no capítulo 19, que eu convido a todos, nós iremos ver um momento único de Jesus com João, o evangelista. João era o apóstolo mais novo, já dizia o apóstolo do amor, aquele que Jesus tinha extremo carinho por ele. E aí Jesus, encontrando-se com João, aqui no capítulo 19, é nos contado, que eles irão ter um diálogo, uma conversa, e que muito tem a nos ensinar. Porque João, ele diz assim: Mestre, eu tenho desejado, sinceramente, compreender os meus deveres diante a oração, mas eu preciso ser honesto. Eu sinto que a minha alma está tomada por umas hesitações. Eu anseio, eu desejo por essa comunhão perene com Deus. Mas as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Por outras palavras, o que o jovem João está dizendo? Jesus, eu quero muito me aproximar de Deus. Eu quero muito ter essa comunhão perene, eterna, duradoura com o Pai. Porém, eu ainda sinto dentro da minha alma ideias, pensamentos que são antagônicos a isso. Ou seja, que são diferentes. E o que João traz aqui, olha, meus irmãos, é uma realidade de todos nós.
Somos espíritas, somos cristãos, a gente tem o nosso momento, igual o momento aqui do Evangelho Diário, a gente tem um momento que está na casa espírita, a gente tem um momento que a gente está se dedicando a Jesus ali, num ato mais assim, como se diz, num comportamento, ali numa escolha, num pensamento, a gente tem esses momentos no dia. Contudo, isso não anula a nossa imperfeição, hein? O que eu quero dizer com isso? Por mais que tenhamos esse desejo, igual de João, a gente quer se aproximar da doutrina espírita, a gente quer se aproximar de Jesus, mas a nossa realidade ainda é de uma imperfeição moral. Por isso, ao longo do dia, pode acontecer da gente ter falta de paciência, pode acontecer da gente ter ideias meio contraditórias, desejos ainda duvidosos, da gente ter pensamentos que não são bons, condutas que não são legais. Mas somos ainda cristãos, espíritos, porque estamos no processo do aperfeiçoamento. Então, João, ele traz aqui uma autocobrança muito grande, pensando assim: olha, Jesus, eu quero me aproximar de Deus, e como se diz, eu quero ser um santo a partir desse momento. Eu não quero mais errar, falhar, só quero ter pensamento edificante. Porém, o que nós vemos aqui a situação? Justamente a seguinte situação. Jesus, olhando para o que João está dizendo, e eu vou adentrar aqui na conversa a resposta de Jesus, mas por outras palavras, é Jesus convidando a João a entender isso, né? Que essa comunhão com Deus é muito particular de cada um. É algo que cada um tem que sentir dentro de si. E lembrar-se, sobretudo, que por mais que a gente esteja se esforçando para se aproximar de Deus, para viver com Deus, e claro, isso é louvável, a gente ainda tem um pedacinho de nós ainda de imperfeição. E é natural. Como se diz, né? Aqui na Terra não há santos. Em que sentido que eu quero dizer isso? Aqui na Terra não há espíritos perfeitos. Perfeito foi Jesus. Nós não somos. Então temos que entender que não cobrar uma perfeição de nós que ainda não podemos vivenciar. Claro, temos que nos esforçar para ser melhores, temos que nos esforçar para vencer essas barreiras do mal que ainda habita dentro da gente, mas é ter consciência que, mesmo no esforço, mesmo desejosos, a gente ainda vai falhar, vai errar, a gente ainda vai ter pensamentos duvidosos. Então Jesus, ele chama João para essa realidade. E ele diz algo assim muito bonito, diante que a resposta é longa, mas eu vou pegar um trechinho dela. Jesus diz que a prece, João, ela é esse luminoso caminho entre o coração do homem e o Pai de infinita bondade. Ou seja, nós temos um caminho para com Deus. Lembrando que o santuário divino não é externo, é dentro do nosso coração. Comunhão com Deus é ter Deus aqui, ó, dentro do nosso coração. Lugares externos, coisas externas, não ditam essa comunhão que tem que estar aqui, ó. Não ditam se a gente tem mais ou menos, que eu quero dizer. A comunhão, ela nasce aqui dentro do coração de todos. E nesse momento, Jesus diz, João, se você deseja ter essa comunhão, essa prece mais profunda com Deus, você tem que entender, quer dizer, se você deseja ter essa comunhão com Deus, você tem que entender que o primeiro caminho é a prece. Que essa prece é esse caminho luminoso que conduz o coração do homem a Deus. Precisamos viver mais a prece no nosso dia. Esse caminho luminoso do nosso coração até a Deus. Precisamos ficar com um pensamento mais elevado, em prece, ao longo do nosso dia. Não só em momentos pontuais, sabe? Mas ao longo do dia, assim, de pouquinho em pouquinho, a gente pode estar com essa comunhão com Deus. Pensar no Pai, pedir uma proteção, rogar um auxílio, rogar a Ele ali, que a gente possa compreender a Tua vontade. Olha que lindo. A prece é o caminho luminoso entre o coração do homem
e Deus. Se desejamos nos aproximar do Pai, olha, meus irmãos, os atos externos ficam ali em secundário. Primeiro é a prece, é o coração em Deus. E João ele vai entender isso que Jesus está dizendo, mas ele vai trazer algumas dúvidas depois disso. E eu convido a todos para amanhã, na quinta-feira, nós aprofundarmos ainda mais no que Jesus tem a dizer a João. Hoje que possamos levar essas palavras para o nosso coração, para a nossa quarta-feira. Desejo uma manhã abençoada, um dia abençoado para todos nós. Nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.